bateu, Fábio, olha o gol do Inter! Gol! Edenilson para o Inter! Oi, gente, muito boa tarde para você. Estamos chegando com os donos da bola e a quarta-feira foi colorada. Foi de Edenilson e o Inter está muito perto da final da Copa do Brasil, após uma década. O Colorado bateu o Cruzeiro por 1-0 no Mineirão e agora falta pouco. O destaque chega com o repórter Diogo Ramalho. Cruzeiro perde em casa para o Internacional. Mano Menezes pede demissão e a diretoria aceita o pedido. Comunicar oficialmente que a gente interrompe o trabalho à frente do Cruzeiro nessa noite. Nós vamos ter que repetir padrão, atuação, intensidade, todas as situações que a gente precisa num jogo decisivo, nesse nível, para que a gente possa confirmar, aí sim, no final da partida, o objetivo de todos, que é a classificação. Pois é, como a gente viu no destaque, ainda vamos debater muito aqui nos Donos da Bola de hoje. Depois do jogo, o técnico Mano Menezes pediu demissão do comando do Cruzeiro. A minha amiga, minha parceira, Mauri Dornelles, está na nossa redação e traz as informações da demissão do Mano pra gente. Boa tarde, Mauri. Oi, Cris, o Cruzeiro que comunicou ontem, o Mano Menezes comunicou o desligamento do Cruzeiro e o Cruzeiro ainda não tem técnico para a sequência da temporada. O Mano Menezes era o técnico mais longevo no comando de um time da Série A do Brasileirão, posto que agora é de Renato Portaluppi no Grêmio. E o Cruzeiro, Cris, não faz gol, já tem 9 jogos. E já já a gente confere mais detalhes aqui no Donos. Tá certo, já já mais informações sobre a demissão do Mano Menezes e, claro, vamos falar muito dessa super vitória colorada lá no Mineirão. E também, vamos para onde? Vamos para o meio da galera. Quem tá lá? Gabriel Correia. Gabriel tá lá no Centro Histórico, olha só, no Centro Histórico de Porto Alegre. Gabi, muita camiseta vermelha nesse centro hoje. Boa tarde. Tudo bem, Cris? Boa tarde para você, todo mundo aí do Donos da Bola. Pois é, hoje muitas camisas vermelhas aqui no centro. Daqui a pouco a gente vai conversar com o torcedor colorado que está feliz, está contente. Afinal, o Inter venceu por 1-0 fora de casa. Deu um pequeno passo rumo à final da Copa do Brasil. A gente vai conversar com todos os torcedores aqui no centro. Estou em frente ao mercado público para quem quiser chegar também, quem estiver acompanhando. O Inter está se aproximando da final da Copa do Brasil, hein, Cris? Isso aí, Gabriel. Não sai daí que já já a gente te chama de novo. E no Grêmio, hein? No Grêmio tem 2 jogadores que estão aos pouquinhos pedindo passagem no time titular. E no fim de semana vão ter a chance de mostrar serviço mais uma vez. Destaque que chega com Marcelo Salzano. Tudo bem, Cris? Muito boa tarde a você, telespectadores do Donos da Bola. Em todo o estado do Rio Grande do Sul, e o técnico Renato Portaluppi vai escalar time reserva para o jogo contra o Flamengo. Ainda assim, 2 grandes atrações para o torcedor gremista estarão em campo: Luan e Diego Tardelli. E eu já estava até com saudade dele. Vamos lá para o nosso controle? Quem está lá é Paulo Pires e ele tem uma charada para pegar você aí de casa no contrapé, não é, Paulinho? Boa tarde. É verdade, boa tarde. Estava com saudade também. Atendendo pedidos dos meus familiares, eu voltei. Vamos então à pergunta do Paulinho de hoje, que está na tela para você. Quero saber o seguinte sobre Edenilson, que fez o gol do Inter ontem na vitória sobre o Cruzeiro. Quantos gols tem Edenilson na temporada? Quantos gols ele marcou nessa temporada? Opção A, 4. Opção B, 5 gols. Opção C, 6 gols. Ou opção D, 7 gols. E aí, 4, 5, 6 ou 7? Aguarde sua participação, 99224-1220, 99224-1220. Daqui a pouco eu volto, Cris. Tá bom, Paulinho. Obrigada, bom trabalho por aí. E domingo é dia dele, do nosso rei, é dia dos pais. E você já garantiu o presente do seu papai? Ainda não? Aqui, ó. Os Donos da Bola tá dando uma forcinha para você fazer bonito domingo, hein? O seu pai pode ganhar uma camiseta do Grêmio ou uma camiseta do Inter, mas para isso você precisa mandar um vídeo aqui para os Donos da Bola para o nosso WhatsApp 51992241220, dizendo por que o seu pai merece uma camiseta do time do coração.
Combinado? Então aqui, ó, mande seu vídeo, porque, ó, domingo, papai pode ganhar uma camiseta do Inter ou uma camiseta do Grêmio. Lembrando que os vencedores devem retirar aqui na sede da Band RS os seus presentes e amanhã nós vamos anunciar aqui no programa ao vivo os vencedores. E falando na nossa promoção de Dia dos Pais, gente, nosso WhatsApp não para. Confira só os vídeos que nós estamos recebendo. E aí, galera dos donos da bola, eu quero que meu pai ganhe a camisa do Inter, porque hoje, domingo vai ser o Dia dos Pais e ele precisa ganhar, porque ele é o melhor paizão. Então, tchau, donos da bola. E aí, galera dos donos da bola, sou o Guilherme, moro em Alvorada e eu queria dar uma camisa do Grêmio de presente pro meu pai, que ele tinha uma, mas a camisa dele não tá mais aqui e ele, né? Pai sempre fez muita coisa por mim, então eu acho que ele merece esse presente. Então, galera, donos da bola, manda uma camisa pra ele. Eu e meu pai, ele merece muito essa camisa do Inter, porque além de ser Dia dos Pais, logo, no final do mês de julho ele fez aniversário. E ele sempre mereceu essa camisa, ele sempre vai merecer. E mesmo que a gente não ganhe, ele sempre fica feliz. Eu vou nos jogos desde pequenininha com ele e a gente sempre ganha. Meu nome é Samuel de Gravataí e o meu pai correu 3 São Silvestre do Grêmio, mas hoje ele não guardou nenhuma camisa do Grêmio, não tem nenhuma. Por isso que eu quero que ele ganhe uma camisa do Grêmio. Tchau. Aí, ó, falta o seu vídeo, então não perca tempo, 99224-1220, seu papai pode ganhar uma camiseta do time do coração. E a nossa enquete está bombando no Twitter, entre lá, @donosdabola_RS e participe, nós queremos também a sua opinião. Para você, quem foi o melhor em campo entre Cruzeiro e Inter? Edenilson, o homem do gol, né? Guerreiro, Moledo ou outro jogador? Nós queremos a sua opinião. Ainda hoje no programa, a resposta dos nossos internautas e, claro, esse assunto vai virar resenha a partir da 1h da tarde, quando a turma do Toque de Bola estará aqui comigo nos Donos. Combinado? Tá aí, ó. E a torcida? Gente, a torcida tava achando que empate já era um bom resultado, mas o Inter de Odair queria mais. E Edenilson balançou a rede no Mineirão e deixou o Colorado muito próximo da final da Copa do Brasil. A pressão em cima de Mano Menezes era imensa. Uma vitória nos últimos 17 jogos. Dentro de campo, a torcida fez a parte dela, apoiou o time. Mas quando as melhores chances foram os 2 giros de Sassá e os chutes para longe do gol no primeiro tempo, deu para perceber que seria uma noite difícil. Ainda mais depois do cruzamento de Wendel, que Dodô se atirou, quase marcou um gol contra para afastar o perigo. No segundo tempo, o Thiago Neves mostrou que o torcedor do Cruzeiro ficaria mesmo azul de raiva com o time que está há mais de 800 minutos sem marcar um gol sequer. Só que depois disso, a situação do time celeste foi se complicando. Fábio fez um milagre e contra Paolo Guerreiro salvou de novo a Raposa. Na cobrança de falta do peruano, o goleiro estrelado brilhou novamente. Mas Edenilson no rebote calou o Mineirão. 1-0 Internacional. Aí a torcida perdeu de vez a paciência com o treinador. Não teve jeito. Sobrou para Mano Menezes, que ao final da partida anunciou sua saída do clube. Eu gostaria aí de comunicar oficialmente que a gente interrompe o trabalho à frente do Cruzeiro nessa noite, porque a gente entendeu que era o momento de fazer isso, de que nós não poderíamos estender mais essa fase difícil, muito mais do que uma fase difícil que o Cruzeiro vem atravessando. Porque são 18 jogos e uma vitória e a gente sabe que no futebol isso não se sustenta. De acordo com o próprio Mano Menezes, o Cruzeiro chegou numa situação de que aquilo que já era ruim
poderia piorar. Eliminação na Copa Libertadores, zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e agora ter que reverter uma situação negativa na Copa do Brasil. Quem vier para ocupar esta cadeira terá muito trabalho. Se para um lado são tempos difíceis, quem é colorado saiu do Mineirão vermelho de euforia. Primeiro, meu respeito total ao Mano, ao grande treinador que é e a referência que é como treinador. O enfrentamento que vai acontecer na nossa casa não tem nada definido e da mesma forma que eu viria aqui se nós tivéssemos perdido o jogo, falar que não estava nada definido, venho com a vitória aqui. Nós vamos ter que repetir padrão, atuação, intensidade, todas as situações que a gente precisa num jogo decisivo, nesse nível, para que a gente possa confirmar, aí sim no final da partida, o objetivo de todos, que é a classificação. Então, respeito total à equipe do Cruzeiro e aos profissionais do Cruzeiro. Depois de rever este gol de Edenilson, eu quero ir para o meio da galera. Mas quem tá lá é Gabriel Corrêa. Olha aí, já tá com o Colorado do lado. E aí, Gabi, Colorado tá que é só sorriso, né? Tá sim. Eu tô aqui com o Denis. E aí, Denis? Vitória por 1-0. Agora... Eu achei que não ia dar, mas no final, quando saiu aquele gol ali, minha esperança se renovou. A gente conversava aqui, tá confiante. Agora o Inter tá nas quartas da Libertadores, semi da Copa do Brasil. Tá confiante por um título esse ano? Final da Copa do Brasil. Já tá na final? É que veio o Grêmio. Vamos esperar o Grêmio aí pra final. Quem é que foi melhor em campo ontem pra ti? Paulo Guerreiro, sem dúvida. Pra mim foi o melhor jogo ontem. E agora o brasileiro fica um pouquinho de lado. Agora é foco nas Copas. Vamos chegar também. Pelo menos a classificação da Libertadores ali, entre os 5 primeiros, vamos chegar também. E a ansiedade? Tá grande já pro jogo da volta? Tá grande. O jogo da volta é o que mais eu tô esperando, né? Eu acho que vai ser 2-0 o Inter aqui no Porto Alegre. 2-0 o Inter. Pois é, e aí nesse time do Inter a gente tá vendo, o que você acha que é o mais forte, o que tá sendo mais forte desse time do Inter aí pra chegar onde tá chegando agora? A zaga. Rodrigo Moledo e Cuesta ali, não passa nada. Não passa nada. Não. Fecharam as portas. Fecharam as portas. E agora, pra sequência, Guerreiro pode ser o cara desse time. Depois que ele chegou, o Inter mudou? Mudou. Vai matar o Grêmio, Guerreiro. Pode escrever, ó, data de hoje, vai matar o Grêmio. O Guerreiro vai matar o Grêmio. Viu, Cris? Aqui, ó, Guerreiro, o torcedor Denis aqui, ó, tá na expectativa e, como ele disse, já tá na final, tá esperando o Grêmio, Cris. É isso aí. A torcida tá otimista, tá comemorando. Hoje, afinal de contas, foi uma grande vitória. E quem se pronunciou, nós já vimos um trechinho da entrevista do técnico Odair Hellmann, mas a Mauri Dornelles está na nossa redação e traz outros destaques de tudo que falou o técnico colorado. Mauri. O Odair Hellmann falou muito sobre o bom momento de seus jogadores, independentemente de serem titulares ou não, como, por exemplo, o Rodrigo Lindoso, que está jogando no lugar do Rodrigo Dourado. O que mais importa é que são dois grandes jogadores e os dois, quando estão jogando muito bem e ajudando o Internacional a conseguir as suas vitórias. Isso é o que mais importa, essa relação que está acontecendo não só por exemplo, com o Lindoso, com o Rodrigo, e a gente trabalha para que aconteça também agora, por exemplo, o Wellington. Então a gente trabalha para que aconteça e para que todos os jogadores que não iniciam no primeiro momento, mas todos estão jogando, todos estão recebendo oportunidade. A vitória foi de 1-0 do Inter. Mas o que o Colorado precisa para, enfim, estar na final da Copa do Brasil? Olha só na tela para você a projeção do Internacional. A classificação do Inter com qualquer vitória ou qualquer empate. A partida pode ir para os pênaltis caso o Cruzeiro vença por 1-0 ou um gol de diferença, 2-1, 3-2, porque não existe mais o gol qualificado, aquele fora de casa na Copa do Brasil. E a classificação do Cruzeiro, qualquer vitória com 2 gols de diferença. Esse jogão de bola, o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil acontece no estádio Beira-Rio no dia 4 de setembro. Já o Grêmio tem a semana de folga para se preparar para o duelo do fim de semana contra o Mengão. E para a semifinal também da Copa do Brasil, né? Contra o Atlético Paranaense, quarta que vem. Tempo livre para a dupla mostrar, olha, uma certa dupla, mostrar que pode ser titular. Eu tô apostando nisso. Luan é ídolo do torcedor, referência técnica do time nos últimos anos, conquistando títulos importantes. A disputa por um lugar na equipe é com outra joia da base gremista, Jean-Pierre. A briga deles.
as oportunidades são deles. É por isso que nós temos um grupo qualificado. É difícil até de escalar a equipe do Grêmio. Todos são grandes jogadores. Somente 11 podem começar a partida. E a escolha é minha, eu sempre procuro ser o mais correto possível com todos eles. Já Diego Tardelli veio a peso de ouro, uma das principais contratações do Grêmio em 2019. É um jogador que a gente deposita bastante esperança nele, um jogador que pode fazer a diferença. A gente sabe dos problemas que ele andou passando, mas ele sempre teve o carinho de todo mundo aqui dentro, sempre teve a confiança de todo mundo aqui dentro. Em momento algum nós deixamos o Tardelli de lado e ele é testemunha disso, em todos os sentidos. E nós sabemos que mais cedo ou mais tarde, por ser um jogador diferenciado, ele iria começar a nos ajudar. Os dois lutam para recuperar de vez a boa fase. Tiveram ótimo desempenho no empate contra a Chapecoense, apesar do resultado na Arena não ter sido satisfatório. O jogo contra o Flamengo neste sábado é importante especialmente para dois jogadores, Luan e Diego Tardelli. Uma boa atuação no Maracanã pode credenciar ambos para o retorno ao time titular. Em relação a Diego Tardelli e Luan, né, todo mundo sabe da qualidade que eles têm. E isso mostra a força do grupo, né? E quando o professor precisar de todos, todo mundo está à disposição e preparado para dar conta do recado. Dar conta do recado. Pensamento unânime para o Grêmio embalar no Campeonato Brasileiro. Onde está Mauri Dornelles, porque separou um destaque para a gente aí, né, Mauri, dessa entrevista que Paulo Miranda deu ontem lá no CT Luiz Carvalho. Isso aí, Cris, o zagueiro comentou sobre a conversa que o técnico Renato Portaluppi teve com os jogadores no gramado do CT Luiz Carvalho. A gente vai conferir que papo foi esse. Nem sempre a gente conversa ali no campo, né? Então, eu acho que, né, são coisas que ficam ali dentro do campo, né? Ou aqui dentro. Então, eu acho que cabe a nós estar sempre focado para cada jogo a gente poder corresponder ao professor. E a semana do Grêmio é livre de jogos, mas a sequência que vem por aí não é moleza, não. E até por isso o Tricolor pediu para a CBF que adie um dos jogos que vem por aí. E a gente vai conferir a sequência na tela. No dia 10 de agosto, Flamengo e Grêmio. No dia 14, Grêmio e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Dia 17, Grêmio e Palmeiras pelo Brasileiro. E depois, dia 20, Grêmio e Palmeiras novamente, só que pela Libertadores. Dia 24, Grêmio e Atlético Paranaense pelo Brasileiro. Depois, 27, Palmeiras e Grêmio Libertadores. Depois, no final do mês, dia 31, tem São Paulo e Grêmio pelo Brasileiro. E Atlético Paranaense e Grêmio pela Copa do Brasil no dia 4 de setembro. E o Grêmio está pedindo esse adiamento porque o Palmeiras já pediu, teve um jogo adiado e o Grêmio quer uma igualdade no tratamento aí com o Tricolor também para ter esse jogo adiado e ter mais tempo, né, de trabalho, de preparação, até porque não são jogos fáceis. Furacão, Atlético Paranaense e Palmeiras. Tá certo, Mauri Dornelles, lá da nossa redação. E olha só, você já respondeu a pergunta do Paulinho? Mande sua resposta lá para o nosso WhatsApp, 992-24-1220. Afinal, quantos gols o Edenilson tem nesta temporada? Opção A, 4 gols. Opção B, 5. Opção C, 6 gols. Opção D, 7 gols. Manda a tua resposta. Que no fim aqui desse primeiro bloco do programa, o Paulinho responde para você quantos gols Edenilson já fez. E olha só, falando em Edenilson, ontem as redes sociais foram invadidas por um mar vermelho depois do jogo do Cruzeiro e do Inter, né? E a arroba mais marcada foi, oficial Edenilson, que também aproveitou a fase para postar e agradecer aos companheiros de equipe. Confira, são os stories da bola. Tá aí Edenilson agradecendo aos companheiros e a boa fase que vive. Ó, não adianta só dar ele. Mais Edenilson nas redes sociais. Foi o nome do jogo, né, gente? Olha o garotinho, tava confiante e ia entrar em campo, não é mesmo? Patrick Pantera também, sempre postando grandes lances das partidas. Segura aí a mensagem de Victor Cuesta, o zagueirão colorado. E aí, torcida colorada, estou aqui para falar dessa grande vitória. Ainda não tem nada ganho, mas foi um importante jogo. Nos entregamos no campo e levamos uma boa vantagem. Do outro lado, o lado azul, que não do Grêmio, gente, o lado do Cruzeiro. No Instagram oficial do clube, despedida e gratidão ao técnico Mano Menezes. Enquanto isso,
Olha só a resenha. Diego Tardelli resolveu receber os amigos do trabalho em casa. Claro que essa foto viralizou entre os próprios jogadores. Olha só, André, Matheus Henrique, PP, Léo Moura, todo mundo querendo postar. E o próprio Matheus Henrique, além da foto de divulgação do evento, postou outros flagras desse dia que deve ter sido especial. E sábado tem Flamengo e Grêmio no Maracanã. O Fla que vem em momentos conturbados, digamos assim. Adversário da última rodada do Brasileirão, repetiu essa cena 3 vezes. Com isso, pela primeira vez esse ano, o rubro-negro levou 3 gols na mesma partida. Nós tivemos que mudar completamente a dupla de zagueiros, não é? Esta dupla portou-se muito bem no último jogo. Tudo isso faz com que os automatismos não sejam iguais. O ataque já não é motivo de preocupação. O Flamengo tem o melhor do campeonato com 25 gols marcados. Mas Jorge Jesus ainda quer reforçar esse setor. E Balotelli segue sendo alvo. O italiano está sem contrato desde que saiu do Olympique de Marseille, da França. O estilo dele agrada Jesus. O técnico português gosta de atuar com 2 centroavantes. Assim, Balotelli e Gabigol fariam a dupla que o Mister deseja. E teve jogo atrasado do Brasileirão ontem e o Corinthians passou o Inter na tabela de classificação. Desde que a Copa América terminou, o Corinthians entrou em campo 7 vezes e não perdeu. O capítulo mais recente desta boa fase teve Itaquera como cenário e uma atuação que, pelo menos no primeiro tempo, deve ter agradado até o torcedor mais exigente. Até porque o Timão ficou com a bola 73% do tempo. Também se deu ao luxo de construir jogadas bonitas, bem trabalhadas, como a que terminou com um gol de Júnior Urso. Lance que passou por Fagner, Gabriel, Cleison, até chegar ao volante, que acertou um belo chute. Em seguida, Michael chegou até a comemorar o empate. Ele passou com facilidade por Gil e tocou na saída de Cássio. O árbitro Bruno de Araújo, com o auxílio do VAR, anulou. Marcou o impedimento do camisa 11. Nessa jogada de Júnior Urso, a bola bateu no braço de Rafael Vaz dentro da área. Pênalti marcado. Bozelli cobrou forte, fez 2-0 e na sala de imprensa garantiu que segue no Corinthians. De Boca não recebi nenhuma proposta, sigue recebido propostas. Do Boca eu não recebi nenhuma proposta, disse o argentino. Mas chegaram ao Corinthians propostas de outros clubes do Brasil e também do exterior. Mas eu conversei com a minha família, meu representante e com os dirigentes do clube e chegamos à conclusão que eu tenho contrato e quero ficar no Corinthians. Eu tenho contrato aqui e quero jogar em Corinthians. A vitória fez o Corinthians pular da 7ª para a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. E apesar da distância para o líder Santos ainda ser grande, de 9 pontos, trouxe a convicção para os jogadores de que é possível brigar por algo maior do que a vaga para a Libertadores. Agora a gente vai brigar para buscar a liderança. E agora a gente vai conferir a resposta da pergunta do Paulinho, porque ele está lá no nosso controle. Paulinho, ó, muitos colorados, ou também não precisava ser só colorado para participar, mas muitos telespectadores acertaram quantos gols o Edenilson fez na temporada? Olha só, Cris, a participação foi intensa da galera pelo nosso WhatsApp, 992 24 12 20. Tivemos, vou contar aqui, 23 acertadores da resposta do Paulinho. Vamos então à pergunta e, consequentemente, a resposta do Paulinho, né? Relacionada ao Edenilson. Hoje eu perguntei quantos gols Edenilson marcou nesta temporada. Foram 5 gols na temporada, o Edenilson marcou 5. Ele fez contra o River Plate na Argentina, no empate em 2-2. Marcou contra o CSA na vitória do Inter por 2-0 no Beira-Rio. Contra o Avaí, o Inter venceu por 2-0 no Beira-Rio, ele também marcou. E agora, recentemente, na derrota para o Fluminense no Rio por 2-1. E ontem, na vitória sobre o Cruzeiro por 1-0 lá em Minas. Um abraço rápido aqui para o André de Carlos Barbosa, o João Severo de Gravataí, o Cipriano de Santana do Livramento, o Carlos de Sapucaí do Sul, o Didei de Vila Flores, o André de Venâncio Aires e o Osiel de Lajeado. Todos acertaram
a pergunta do Paulinho, Cris. Tá certo, Paulinho. E olha só, o Dia dos Pais está chegando e a gente dá uma forcinha para você fazer bonito com o papai, hein? Ele pode ganhar uma camiseta do Grêmio ou uma camiseta do Inter, mas para isso você tem de mandar um vídeo para o nosso WhatsApp 51 992 24 12 20, dizendo por que o seu pai merece uma camisa do time do coração. Participe! Eu tenho certeza que papai merece e vai arrasar. Amanhã nós anunciamos os 2 vencedores aqui nos Donos da Bola ao vivo. Lembrando que os vencedores devem retirar os seus prêmios aqui na sede da Band RS. Combinado? Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco toda a turma do Toque de Bola vai estar aqui e nós vamos ouvindo. É isso? A narração? Ah, não. Tchau pra você. Tchau não. A gente já volta. Ah, tô atrapalhada. Agora sim, estamos de volta com os Donos da Bola e Toque de Bola na rádio e na TV Bandeirantes. E aqui ao meu lado, ele, de rosa. Tudo bem, Cris? Fica muito... Não, eu sou da... Eu fico bem em qualquer cor, né? É verdade, claro. É muito garbo e elegância, mas eu sou do time das mulheres que acham bonito homens de cor-de-rosa. E é uma homenagem às mulheres, todas as mulheres da minha vida que eu venho de cor-de-rosa hoje. E são... Inclusive a minha neta, né? Ah, é verdade. Eu acho que esse jacaré aí, eu acho que é um crocodilo, não é não? Bagé, chegando na resenha quem? César Cidade Dias, Roberto Pauletti, Sérgio Boazzi, Cláudio Duarte. E qual é o assunto? É a vitória do Inter, né? É que ele ficou sério agora, só porque eu disse que é o lagarto aquele negócio ali. O Cris, gostasse do Pantera ontem? Eu gostei. Tu já sabe quem é o Pantera, César? Tu já sabe quem é o Pantera, César? Mas a Cris elogia sempre. Pelas avaliações, a gente descobriu que o Pantera é o Patrick. A gente descobriu, não. O Bagé já sabia. Eu achei, pessoal já de sabia. todos, vamos lá, não sei porque vocês citaram o Pantera, mas se Porque vocês a querem Cris é fã citar do uma Pantera ordem do Guerreiro. Pois é, uma ordem de hierarquia na partida do Inter ontem. O jogo passa pelo Odair. O protagonismo do Odair, a qualificação dos zagueiros, muito bem no jogo, Rodrigo Lindoso, Edenilson como a grande figura e o corpo do Guerreiro. O Patrick talvez seja o Mas é que nono da discussão. eu digo que passa pelo Odair, porque o Odair com 14 minutos, o que a gente criticava do Internacional? A postura. O Inter geralmente quando joga em casa ele é um leão e fora às vezes ele é um ursinho de pelúcia. Aí o que o Odair fez? Com 14 minutos de jogo do segundo tempo, ele tira o Nico Lopes. Demorou até, né? E ele tira o Nico e ele põe um atacante de velocidade que é o Wellington Silva. E naturalmente tu joga pro adversário também essa preocupação. Pô, o cara tá tirando um atacante com 14 minutos de segundo tempo e tá botando um outro atacante com mais velocidade. E aí com essa velocidade ele acabou segurando um pouco mais. O Fábio, goleiro do Cruzeiro, foi fenomenal o que ele pegou durante o jogo. Essa mensagem, entre aspas, subliminar que tu fala aí... Tu entrega pro adversário. O Claudião até se referiu durante o jogo. Foi muito importante porque passou para o time, passou para o grupo e para a torcida o seguinte, pô, o Odair quer ganhar o jogo. Isso aí Mas aí com relação, é evidente que tem essa situação, mas tem com relação ao jogo um confronto de características. A gente discutiu ontem aqui no programa a lentidão dos dois volantes e a lentidão do zagueiro, sobretudo o Léo. É evidente que se tu botar alguém de velocidade, principalmente quando o Cruzeiro avançou as linhas, jogou dentro do campo do Inter, se tu bota alguém de velocidade, tu tem mais chance de ganhar o jogo. Mas é evidente que se tu tiver medo de fazer isso, tu vai criar um problema para ti. Ele não teve, né? O Inter precisava do homem de velocidade ali e por quê? Porque a característica do Cruzeiro, o próprio Dodô, que é muito bom jogador, lateral esquerdo, também é lento. Não é um jogador defensivamente rápido. Mas ele é um jogador de mais profundidade, que foi o que o Mano buscou durante o jogo, dentro do jogo, né? Porque normalmente o Mano joga com o Egídio. Inclusive se especulava que ele fosse começar com o Egídio, né? O Egídio joga Mas tem jogado mais vezes. Eu só estou chamando a atenção do Odair, e eu sei que vocês concordam com isso, porque além de mudar a postura, de jogar um pouquinho mais à frente, né? Adiante, como a gente diz no interior, o Inter não dá mais balão. O Inter tenta trabalhar a bola com um pouco mais de qualidade. Então essa consistência de jogo do Internacional, não à toa a gente destacou o Fábio. O Fábio pegou muito porque... E alguns setores do meio campo ali do Cruzeiro, eles realmente não conseguiram se encaixar porque a intensidade que o Internacional botou, principalmente no segundo tempo, ela empurrou o Cruzeiro para o próprio campo, né? Quem foi o destaque do jogo, Boaz? Para mim foi o Edenilson e depois eu teria o Cuesta e o Guerreiro no mesmo patamar. Mas o Edenilson foi gigante, né?
Tem sido um jogador simplesmente espetacular. Agora, de sã consciência, eu desafio gremistas e colorados. Eu acho que nenhum dos dois quer, nem gremistas, nem colorados querem Grenal na final. Não, tem muitos que querem. Nem todos, né? Tem muitos que querem. Eu, de fato, não tenho roupa para isso. Um tem medo do outro. Tem um colorado. Porque o tamanho da glória... Como é que é, Claudião? O tamanho, não. A conquista da glória depende da coragem que tu tem. Que tamanho de coragem tu tem? Coragem, simplesmente, a gente traduz no futebol, pessoal, como a capacidade de esconder o medo. Quem não sabe esconder o medo, derrapa na próxima curva. É verdade. Agora, imagina o quê, Boaz? Imagina ganhar um título em cima do grande rival, mas e o outro lado? Mas faz parte. Bom, quem foi o destaque para ti, Eu Claudião? vou vender fralda. Se der Grenal, eu vou botar uma banca de fralda na beira dos dois estádios. Só para não deixar passar. Mas seria aí traz a fralda aqui para titular, mostrar, né? Porque os clássicos até agora não teve titular. Só para não deixar passar, eu, Colorado, quero um Grenal. Opa! Eu prefiro jogar contra o Grêmio do que contra o Atlético Paranaense. Falou o homem. Aí, César. Não, mas é que essa provocação ela tem um componente de análise, de análise de futebol. E aí me preocupa mais. O Paulete não precisa e nem merece que eu ajude ele. Mas o Paulete pode estar exatamente qualificando o Grêmio com essa declaração. Quando ele diz que prefere jogar contra o Atlético, mas pode ser? Ele está desqualificando o Grêmio? Não, ele está qualificando o Atlético Paranaense, que ele sempre falou neste programa que é um bom time. O que ele está fazendo... Quem sabe vocês deixam eu falar? Se ele prefere jogar contra o Atlético, ele considera o Atlético Vão ficar falando por mim aí? Fala, porque merece ser combatido. Vamos ficar falando. Bota uma tecla SAP aí, pessoal. Vamos lá, Paulete, se defenda. Olha aqui, ó, por que eu prefiro jogar com o Grêmio? Porque o Grêmio, a meu ver, ele está desestruturado, porque eu quero jogar contra o André e contra o Maicon. Eu não quero jogar contra o Marco Ruben e muito menos com o Bruno Guimarães. Eu acho que o time do Atlético Paranaense está melhor estruturado e tem um problema. Aquele gramado, quem joga lá não ganha deles. É só por isso. Eu prefiro jogar contra o Grêmio. Essa avaliação, tu analisa e está certo, é a tua opinião, a gente tem que respeitar. Só que esse time do Grêmio é um time com jogadores cascudos e um time grande, gigantesco na hora da decisão. Cresce, e isso tu tá diminuindo. Eu não tu tá fazendo uma análise fria sobre o momento do Atlético Paranaense. Muito bonitinho o momento, e é realmente muito bonito. Eu não posso ser injustiçado perante o nosso telespectador e ouvinte. Jamais vocês vão ouvir eu desrespeitar o Grêmio e dizer que o Grêmio é menor que o Atlético Paranaense. Vocês vão me ouvir de novo dizer que hoje o Atlético Paranaense, para mim, está melhor que o Grêmio. Mas é isso, é sobre isso. Nós estamos falando a mesma coisa, não é desrespeitar ou respeitar. Mas é que tu deixou meio no ar aí. Não é, Paulete, é que no momento que tu faz uma avaliação, nós temos um Grenal, que é o jogo mais... brigar, briguem mesmo, não fica só aí. As luvas, o Serginho já trouxe as luvas. Um é faixa preta de jiu-jitsu, o outro é lutador de MMA, eu vou pegar um 38. Alex, e eu sou faixa branca, já fiz 2 treinos e não mudaram minha faixa ainda, já estou reclamando disso. Eu te empresto. Claudião, vamos nos argumentar. Eu te empresto 38. Nós instigamos os internautas a votarem lá na nossa @DonosDaBola_RS no Twitter. Quem foi o destaque do jogo ontem? Edenilson, Guerreiro, Moledo ou outro jogador? Para mim, foi o Moledo. Não foi o Guerreiro? Não, ontem para mim foi o Moledo. Gente, foi o nome que eu mais ouvi, né? Tá bem. Aí, ó, e aqui o resultado, ó. Vamos ver o resultado dos internautas? Solta lá. 59% Edenilson, 6% Guerreiro, 20% Moledo e 15% outro jogador. Aí que tá. Mas aí o melhor em campo do jogo ou do Inter? Porque do jogo para mim foi o Fábio. Do jogo, Cruzeiro. Se não fosse o Fábio, o Inter do jogo do Inter. Não, do Inter, do jogo Cruzeiro e Inter. Não, é que não só jogadores do Inter, é isso que eu tô perguntando. Porque para mim o melhor em campo foi o Fábio. Tá, mas desses ali. Desse saiu o Edenilson. Moledão, Edenilson? Eu não entendo. Eu pegaria o Edenilson nessa proposição, mas me parece que a arma principal do Inter ontem chama-se Odair Helm. Não tem como não ser. Não, mas não está ali o técnico. Por isso que eu disse. Não, nessa proposição, outro. nesta proposição,
o Edenilson. Sempre tem o técnico melhor em campo. Não, o jogador ali. Qual foi o melhor em campo para ti? Tu já falou, né? Edenilson. Eu disse a mesma coisa. Vamos de Moledão, Paulete, comigo? Vamos brigar. Não, Vou te que dar tu carona vem... pro centro tenso hoje aqui. Não, hoje não tem clássico. Vamos brigar também? Não, mas acho que Hoje pode tá brigar. tenso hoje. Aliás, Eu vou brigar com o Bagé agora. parabéns ao Cláudio Duarte, a gente citou antes quando estava lá só pela Rádio Bandeirantes, porque a FIFA instituiu a obrigatoriedade de uso de caneleira depois que o Cláudio Duarte virou jogador. Então tem uma importância no futebol mundial. De metal. Eu fui apertar a mão do Claudião aqui agora, não sei, acho que quebrou. Não, ele é forte. Tem partes do corpo dele que ainda estão funcionando. A mão, Paulete, vamos de Moledão ali na nossa enquete, não? Nessa enquete, eu abri o toque hoje dizendo para mim o Odair foi melhor em campo. Olha aí. Também. Ai, gente. Tá, tu vai O de melhor outro. jogador em campo, o melhor jogador foi o Edenilson. Tá bem. Mas o mais importante para mim foi o Odair. É porque ele foi... Eu entendo que... Ele escalou bem e mexeu bem. Eu também fecho com o Edenilson. O Edenilson fez uma partida diferente ontem e fez o gol da vitória. E é também, né, César, após o jogo, depois dessa grande atuação e uma vitória consagradora que encaminha muito bem a classificação do Inter, o Edenilson sentiu o adutor, cara. E tem apenas 14 dias para recuperá-lo para o enfrentamento com o Flamengo. Não foi virilha, foi o adutor ali? Adutor. Ele disse que foi o adutor. Ah, bom. Aí é mais grave mesmo. Mas ele Agora, diminuiu, né? ele jogou, diminuiu, né? Se vocês prestarem atenção no momento do gol, ele comemora dando... Uma derrapada. Ele pula de joelhos ali. E aí, quando ele levanta, ele já tá com um protetor na coxa. Já tinha. Ele já tinha entrado. Ele estava com aquela... É um adesivo, protetor, né? que é um adesivo que eles marcam na fisioterapia. E tem anti-inflamatório nele. Não, mas é que aquele adesivo ali que eles usam, ele passa a trabalhar juntamente com o músculo, porque tem um especialista em colocar... Eu sei disso. Eu não, tenho isso sobrinho importante. fisiologista. O que eu estou dizendo é o seguinte, Claudião, se ele não tivesse nada, ele não usaria. Claro, Tu só usa aquele adesivo óbvio. no momento de desconforto. Isso, é Eu verdade. estou fazendo uma observação, não tem informação nenhuma aí. Ele já tinha uma proteção ali. Tem razão. E ele joga com muita intensidade, né? Eu ainda estou em choque com o Roberto Pauletti. Ah, não. O que tu não entendeu, já que essa tua dificuldade de estar em choque, Mas já que tu está em choque, eu não sei. Vamos botar a lâmpada em ti, Eu Ricardo. não vou entrar em mérito. Vamos te esclarecer. A opinião do Pauletti pertence ao Pauletti, ele tem direito de ir. Mas eu tô E chocado. arca com as consequências do que ele diz. Mas eu não entendo a tua surpresa. O Pauletti, por exemplo, ele tem saudade do Dourado. Pauletti prefere o Grêmio numa final de Copa do Brasil. O Pauletti quer tirar o Lindoso e quer que o Dourado volte machucado mesmo, O rapaz. Internacional, o Inter tá tá jogando uma faixa do campo além, graças ao Lindoso. Não é desmerecer o Dourado. Só que o Dourado é um jogador que ocupa uma faixa de campo. E é o mérito do Odair isso aí. Porque toda vez que ele saía para tentar fazer gol, aí teve um clássico Grenal que o Eraso entregou uma bola para ele e ele fez um gol. Ah, joga de terno, é o novo Falcão, aquela bobagem que a gente ouve por parte nossa mesmo da imprensa. O Odair modificou isso no Dourado. Não, filho, tu só sabe jogar aqui. Eu costumo dizer, tu colhe a fruta e entrega para alguém fazer o doce. Tu não sabe fazer o doce. O Lindoso sabe fazer o doce. O Lindoso está colhendo a fruta e está entregando um pouco mais à frente. Isso não é desmerecer o Dourado. O Lindoso, ele está ajudando a modificar essa maneira do Internacional jogar. Porque ele dá um suporte de muita qualidade para o Edenilson. É a revelação do Internacional jogando numa função que não era dele. Função que não era dele, E um não cara é a que- dele e e dando chega- resposta positiva. E chegou contestado. Chegou criticado. Sim, superando tudo e todos. Não Até o por mim, Guerreiro viu, chegou Cris? criticado, Não por né, mim. amigo, por uns... Não por mim, porque o futebol tem a memória é curta, mas eu lembro quando esse jogador foi anunciado no Band Sport Show, ao lado do César Cidade Dias, eu disse, bom jogador que está sendo contratado pelo Inter. Coisa boa, coisa O boa. futebol, ele tem, Sérgio, ele tem alguns componentes, ele não foi contratado para jogar aí. E tem outro aí que é bom jogador, hein? O Galdesani. Não estou dizendo que é um craque, mas é um bom jogador. futebol- Aliás, o César não tem que pagar um café, porque ontem aqui nesse horário nós falamos que ia jogar o Lindoso, né? Eu não E disse. eu Aí, apostei no César, café pode, ontem. Não, pode, não disse. Não pode disse que buscar não ia lá jogar o pra Lindoso. nós. E mais do que isso, a gente precisa colocar essa questão do Dourado, do Lindoso, que alguns dias atrás a gente falava sobre isso aqui, tinha gente que queria dar. Não Aliás, podia o falar Cidade nesse assunto. também disse que o Lindoso... Não podia falar sobre isso O aqui. Cidade quer fazer justiça Falar aqui. do Dourado era crime, né? Era crime. Numa brincadeirinha que a gente faz ali nos rounds, o Cidade disse, Lindoso é melhor que o Dourado, e quase apanhou. Não. Não, Quase com apanhei. justiça ele ia apanhar, né? Quase apanhei. Ia apanhar com justiça. Mas não é essas questões, sabe que essas questões não entram. O que eu acho interessante... Tem dois jogadores que eu não consigo entender a paixão de alguns.
Um é o Dourado, o outro é o Nico Lopes. Eles são bons jogadores. Mas para essa disputa, olha, se o Odair no próximo jogo sacar o Nico, começar com esse menino lá, o Wellington, não vai mudar nada, cara. Olha só, a gente está vendo, quem está acompanhando os Donos da Bola na TV, a gente está vendo os 3 gols de rebote que o Inter fez no Cruzeiro só esse ano, Bagé. Até tu comentaste isso. Um do Nonato, um do Rodrigo Moledo no jogo pelo Brasileiro. E ontem também um rebote depois da cobrança de falta do Guerreiro, o gol do Edenilson. Esses rebotes podem ser taxados de falha do goleiro ou a pancada foi tão forte que não tinha o que fazer? Não, falha do sistema defensivo. Vocês acham que então, ontem não foi do goleiro. o Fábio falhou? Falhou na nada. defesa da falta do Guerreiro? Falhou nada. E além de tudo, pegou 2 ou 3 lá. Pela qualidade dele. Muita pancada, muita pancada. Pela qualidade gol dele. É peru. Pela qualidade o gol dele. É um peru. Eles palmam pra frente. Ah, tu tá brincando. Ontem isso? Esse rapaz, César, é verdade. É muito fácil criticar uma opinião do Paulete em cima de um clássico Grenal. Agora, dizer que foi um peru, essa jogada, faz o seguinte, não vai por mim que nunca peguei no gol. Sai daqui e liga para um preparador de goleiros. Liga para o Daniel Pavan do Inter ou para o Rogério Godoy do Grêmio. Esse menino, eles vão dizer menino que não, porque ele é mais velho que eu. Trocada. Não, mas só um pouquinho. Aquela bola é com a mão trocada. Tá, mas eu posso só, porque se tu joga uma bobagem dessa no ar, eu só quero poder te mostrar que foi bobagem. Na tua opinião, na não, minha na minha opinião. Na minha opinião não é isso bobagem. mas não tem a ver com a questão pessoal, calma. Não, mas é que, calma, isso é um tu debate. tá Dizendo que eu falei de uma bobagem. Não, eu não falei bobagem, eu dei a minha opinião. Tu mas acha que o Fábio falhou na falta do Guerreiro? Nós estamos falando há 2 minutos e eu não consegui só dizer o que eu quero falar. Aliás, a bobagem não foi na tua questão de opinião. Se tu entendeu assim, eu te peço desculpas e retiro. O que eu estou falando é o seguinte, pergunta para qualquer preparador de goleiros, esse cara só chegou na bola pela qualidade que ele tem, César. Mas ele é porque ótimo qualquer goleiro. outro goleiro teria tomado gol direto. Mas eu concordo, o erro é do Léo, que ficou olhando o Edenilson. Ele é um dos principais goleiros do Brasil. Mas é questão de opinião. Ele errou no gol ontem. Só que a questão do Cruzeiro, essa dos rebotes, é preciso... E aí, quando a gente entra na questão do Cruzeiro, a gente pode fazer uma avaliação. O Cruzeiro é um time que está perdendo no detalhe. Foi o que o Mano falou ontem. Por que está perdendo no detalhe? Porque é um clube que está confuso, porque as coisas não estão unidas, e aí o rebote vai e a defesa não compõe porque o time está desconcentrado. O Mano disse isso. O Cruzeiro está perdendo no detalhe. Vocês acham certo? Eu não acho. Eu acho que ele perdeu porque não teve nenhuma vontade de ganhar. Não teve nenhuma competência para ganhar. Aí, naturalmente, é aquilo que a gente fala, um time, por pior que seja, se vai jogar contra o Real Madrid, lá ele vai ter 2 chances de gol, 3. Sempre tem. Sempre tem. Sim, mas daí é a concentração. Esse rebote que a zaga está falhando. Não, mas é que o Real Madrid, só que o Real Madrid vai fazer 4 gols, vai tomar 1. O Cruzeiro não teve nenhum momento para ganhar. Não, ele poderia ter ganho em 2 lances que o Claudião falou até. Um do Sassá no primeiro tempo e um do Thiago no segundo, né? Mas fora isso, é só toque lateral, é um meio campo lento, é um meio campo sem objetividade. Mas tu imagina, se tem aí a concentração, aí se tu não toma o gol nesse detalhe de concentração depois do rebote do Fábio ali, tu traz um jogo para Porto Alegre de 0-0. Mas é isso que o Mano falou. Mas ele poderia ter tomado 2 gols antes também, né? Sim, mas daí valeu a competência, que é justamente o que tu estava dizendo agora. É que uma hora acontece. Gente, o Rafa de Bento Gonçalves está dizendo assim, ó, oi, Cris, ontem quem comeu a bola foi Rafael Sobes, ele tem o espírito de campeão. Ele foi bem, não sei se ele comeu. O Bagé adiantou isso, mas ele foi tem bem. espírito de campeão. Tem espírito de campeão. Olha só. Tem estrela. Eu acreditava na escalação dele justamente por isso, pela experiência. Com licença. Quem é que está na maca? César Cidade Dias. Ok, é bola, César. Deixa eu cair. Não vai dar um Na empom volta do nela. intervalo, você não adianta fugir, não adianta amarelar, tá na marca do pênalti. A gente já volta. Estamos de volta com os Donos da Bola e Toque de Bola juntos e Shalom Now na Band TV e na Rádio Bandeirantes 94.9 FM. E agora, tá preparado? Eu? Sempre. Sempre? Sempre. Maravilhoso, né? César Cidade Dias está na marca do pênalti. César, a pergunta é do Maicon Almeida de Gravataí. Odair Hellmann já superou todas as desconfianças em relação ao seu trabalho? Na verdade, já sabia disso. Eu já sabia disso. Ele é um ótimo treinador. A gente vinha aqui nos nossos espaços sempre defendendo. E isso é consequência do trabalho dele. O que o Inter está vivendo hoje é a consequência, primeiro, do trabalho do presidente Medeiros, depois do trabalho do Roberto Melo, que é muito contestado. E do Odair, de certa forma,
é um balizador para o que ele pode conquistar na carreira. Lembrando, ele tem poucos meses de treinador, ele era um assistente técnico, virou treinador, direto num dos grandes do futebol brasileiro, mas sem dúvida, eu não conseguia ver desconfiança nisso não. O Inter está reconstruindo e o time do Inter hoje é resultado do trabalho do Odair também. Tá, eu me permito dizer, Bagé, só para não fugir. Olhando se o Cidade fosse o cara das manchetes de sites e jornal de hoje, se fosse o mancheteiro do Metro, manchete principal, com o frango do goleiro Fábio, o Internacional vence. Tá, não mas faria só para te isso. ajudar... Só que eu diria lá no meio da matéria, falha do goleiro no gol do Inter. Eu só queria dizer, antes disso, só para dizer, não existe desconfiança com o Odair quanto à capacidade dele. O que existe é um ranço. Ranço, É ranço que não é de hoje. E as pessoas têm que entender que é um profissional capacitado que está lá fazendo o seu trabalho e que não precisa ter esse ranço. Teve gente ontem, gente de dentro do Internacional, conselheiro, dizendo que ganhamos apesar do Odair. Mas onde é que esses caras estão com a cabeça? Mas o remédio para isso, o antídoto para isso é título. Não, tomara. Eu que torcia pelo Odair. Já nem sei se é título. Eu estou abraçado nele agora. Esse negócio de treinador... for Grenal, como é que vai ficar? Quem? Tá dizendo que tá torcendo... Eu torço pelo sucesso dele sempre. Tá, mas porque se foi afinal meu for jogador, Grenal, foi um profissional que deu exemplo a outros companheiros. companheiros. Eu torço para que ganhe o melhor sempre. Esse negócio de treinador... Aí vai ficar numa saia... Mas vai que ele quer provar que ele é o melhor. O Serginho está propondo. Então, num Grenal, tu vai torcer pro Odair, não pro Renato. Eu torço pro melhor. O que for mais competente vai ser merecedor do meu aplauso. Te botaram numa ruim. Olha só, Bagé. Com relação a essa questão do treinador e do ranço, do possível ranço contra o Odair. O futebol é tão macabro nessas questões de se carimbar. Ontem, o time do Mano Menezes, que é considerado para muitos um dos principais treinadores do Brasil, não deu um chute no gol do time do Odair. Mas tem jogador atuando ali de pantufa, né? Não deu um chute no gol. Deu lá o chute Thiago no gol, Neves. o chute lá na intermediária que o Lomba defendeu. São poucos jogadores. Primeiro que a dupla de volantes, a gente falava disso ontem ainda, que são lentos, né? Tanto o Henrique quanto o Ariel Cabral não são jogadores de velocidade. Mais ainda, né? O Ariel mais ainda. Mas tu pega pra frente ali o Thiago Neves, que é o jogador tido como o cara para ser o decisivo. O Marquinhos Gabriel, que é uma falsa baiana, né? Pois é, mas esse ainda começou no banco, né? Mas o próprio Thiago Neves, que era o cara para botar a bola embaixo do braço e tentar resolver, não conseguiu fazer. Paulete, por que não deram um chute a gol? Eu vou te dizer outro que tá, o Cris. Por quê? Cris, o Fred é lamentável. E ainda quando saiu o gol... mas vocês já tinham falado aqui que ele não ia ver a cor da bola, né? Quando saiu o gol, tem uma imagem que vocês colocaram... ele furioso. Ele furioso. Ele foi fazendo... fúria. Ele tava rachado com o Mano já, né? Só para não deixar passar, eu estava... nós estávamos falando sobre o que o César falou da falha. Eu reparei muito bem os 3 gols de rebote que o Internacional fez contra o Cruzeiro. E eu quero até perguntar para o Claudião, porque a minha sensação, pela pouca experiência que eu tive de campo, de futebol de campo, aquilo ali é treinado. Treinado? Porque todos os atacantes chegaram na frente sempre. É treinado em acreditar no rebote. Porque tem um grande batedor. Mas tem algumas coisinhas que são treinadas e as pessoas não imaginam. Se vocês lembrarem, quando aconteceu o gol do Inter ontem, a defesa do Cruzeiro toda pediu VAR para ver se o Edenilson não tinha entrado em impedimento. E no gol anterior que está passando agora aqui do Moledo também, pelo aí resultado... Não. Por quê? Porque no treinamento, tu sai correndo de trás. Tu não fica na linha do adversário. Tu tira metros dele conforme o teu batedor tira. Quando ele arranca, tu arranca junto. Quando ele bater na bola, eu vou estar ultrapassando os caras. Eu não vou estar em impedimento nunca. E o Edenilson, Bagé, depois do jogo, disse isso. Não, nós treinamos tanto o ofensivo quanto o defensivo. Lembrando que no sábado teve o gol do Edenilson, né? Numa chegada dele. Numa outra situação. É verdade. Cris, o Paulete tá louco. Não. Opa. Eu, como colorado, prefiro pegar o Atlético Paranaense. É sempre bom entrar como favorito. Grenal é Grenal. Tudo pode acontecer. Esse é um que eu vou trazer pacotão de fralda. Mas a visão que eu tenho é parecida com a do ouvinte. Na dúvida, pega a camisa menor. Por exemplo, o Inter era muito melhor, na minha opinião, que pegasse o Emelec do que o Flamengo.
Porque o Flamengo tem a possibilidade com essa parada aí para começar a torcer. Falou isso. Mas Cris, eu torço... por favor, com todo respeito ao César Cidade Dias, falar que foi peru, por favor. Bagé, eu torço, Bagé. Parabéns, o que eu torço sempre não é por ser Grêmio, ou por ser Atlético, ou por ser... Não, eu digo pelo peso de camisa. Não, sim. Eu olho pro peso da camiseta, mas eu me lembro assim... A grandeza que é tu ter 2 clubes chegando em final. Não, mas isso estádio. aí a gente concorda. Nós estamos concordando e contrapondo a ideia do Paulete. Porque eu penso que na dúvida, e sem menosprezar o Atlético... Não, na dúvida é pegar a camisa menos pesada. Se eu for no lugar do Inter, eu quero pegar a camisa do Atlético. Claro, mas no instante em que acontecer um Grenal, vocês não imaginam o que é para um profissional entrar no estádio com... Hoje é 50, 60 mil pessoas, já foi 100 mil. Mas para nós já é bom trabalhar nisso. Já foi 100 mil. Vocês não imaginam que é bom um Grenal decisivo. A emoção que tu, profissional, tem, a oportunidade que tu tem de consagração, o Grenal te arrepiava. Risco de perder, o risco de perder... O Grenal te arrepiava. Tá bom, vocês querem o Atlético Paranaense. O risco de perder faz parte. Tá bom, vocês querem o Atlético e se eu não Paranaense. tiver coragem de enfrentar o risco, eu estou fazendo o que aqui? Não, mas é que são 2 discussões, essa do Claudião já é uma outra. A minha discussão é futebol. Tô falando quanto tu diz, O time do Atlético Paranaense hoje é melhor que o do Grêmio. Mas o Atlético Paranaense hoje, tu acredita que ele possa jogar mais do que está jogando? Só me responde isso. Não. Tá o no Grêmio, limite. ele pode jogar mais do que está jogando? Pode jogar. Então, é muito mais perigoso. Não, essa colocação é a melhor. Eu digo pela régua, entendeu? É boa, pela régua é boa. Claro, daqui a pouco o Grêmio não consegue jogar. Tu sempre falando verdades, né? Coisas belíssimas, mas teu tempo acabou. Acabou. E é bom aqui que a gente consegue gesticular. O Cris não foi peru, tá? Não, só o César que pensou isso. Por favor, perdoem o César Cidade Dias. Olhem com carinho. Agora não dá mais para perdoar ninguém. Agora nós que vamos ter que ser perdoados agora. Na Rádio Bandeirantes está chegando eu, Guilherme Bauer, com o Rádio Livre e às 18 horas tem Serginho Boas no comando do Band Sport Show com ele, César Cidade Dias. Ou não, com o Paulete? O Paulete. Então tá, mas é o Serginho Boas. É uma dupla dinâmica igual. E na Band TV, Gabi Lerina, nos perdoe. Nos perdoe, estamos entregando o programa para ti. Bom trabalho, bom programa e você fica com a RS Acontece.